Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui à parte 2 do nosso curso gratuito de mini índice, o curso Chora Scalper. Um curso completo, postado de graça aqui no YouTube para vocês que querem aprender a operar mini índice utilizando dos alvos longos. Fala para mim, você fez a primeira parte? O que você achou? Gostou? Fez os exercicinhos que tinham lá para fazer? Eu espero que você esteja aproveitando bastante, gostando bastante. Então, se você está chegando agora, meu nome é Júnior Brandão. Por favor, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like e ativar o sininho de notificações também para você receber não só os vídeos desse curso, como dos próximos vídeos que eu postar também. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a parte operacional do nosso curso. Nós vamos falar sobre entradas, movimentos de mercado e regiões também. O conteúdo desse curso aqui, ele foi totalmente pensado no operacional que eu desenvolvi só para esse curso aqui. Ele é um operacional que ele é voltado única e exclusivamente para o mini índice. Então, como a característica de outros ativos é diferente, não usem para ativos diferentes, tá certo? O conteúdo que tem dentro desse curso aqui não é o mesmo conteúdo que tem dentro dos meus cursos completos, sejam ele de todos os ativos ou completo só de mini índice e forex. Porque as operações que eu ensino lá são operações completas com zona de aceleração do preço, análise de ciclo e análise de contexto também, tá certo? Essas operações aqui não tem zona de aceleração do preço, não tem análise de ciclo e também não tem um contexto das operações que tem lá. Qual o objetivo desse curso aqui? É postar um vídeo de um operacional que seja completo, que não esteja faltando nada e ele seja simples de entender e simples de aplicar, só que sem perder a segurança dos alvos longos, tá certo? Vamos prosseguir então. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre qual tempo gráfico que a gente vai fazer as nossas operações. Quem acompanhou o primeiro vídeo todo já sabe que a gente opera só dentro do 10 minutos, tá certo? Mas se você pulou aquela parte e está chegando aqui agora, eu preciso te deixar saber que a gente vai operar tudo isso aqui dentro do 10 minutos. E por que 10 minutos? O 10 minutos ele tem características de tempos analíticos e operacionais. Então ele tem uma característica de uns 5 minutos que é um pouco mais operacional e ele tem uma característica de 1 hora, por exemplo, que eu consigo enxergar movimentos maiores. Quanto maior o tempo, maior o alvo que eu posso buscar. Então tudo que vai ser passado aqui, todos os conceitos só podem ser usados dentro do gráfico de 10 minutos. Porque quando eu for para um gráfico de 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos que seja, eu vou ter uma bagunça de candles, eu vou ter não só alvos muito pequenos, como a característica da movimentação do preço ela é totalmente diferente. A segunda coisa que a gente vai falar aqui é sobre o ponto da nossa entrada. O ponto correto de fazer uma entrada é na abertura do candle após o término do evento que gerou a nossa entrada. Júnior, mas como assim? Vamos lá agora para a plataforma que eu vou fazer um exemplo. Aqui vocês estão vendo a tela da minha plataforma, eu estou dentro de um replay de mercado do Trade. Se você quiser saber como que faz para usar essa plataforma, lá na parte 1 eu explico como faz para usar, como faz para usar o replay também, tá certo? Eu vou pegar e vou fazer uma entrada na abertura do próximo candle. Vamos dizer que este candle aqui, ó, vai me dar uma entrada. Se esse candle me deu entrada, o ponto correto de entrada é na abertura do candle seguinte ao evento. O evento vai ser dado por este candle e eu vou fazer uma entrada na abertura do candle seguinte. Vamos dizer aqui que eu vou fazer uma compra, tá? Eu vou pegar e vou soltar aqui. Tá vendo que aqui eu tenho um reloginho, ó? Então vamos lá, eu vou contar com 4, 3, 2, 1. Compra feita. Tá vendo? A gente sempre vai tomar decisões apenas em candles fechados. Mas se eu posso entrar só na abertura desse candle aqui, quanto tempo eu tenho para fazer essa entrada depois que esse candle abre? Você tem até 10 segundos da abertura. Ele vai ficar aqui 9h59, 9h58, até 9h50 você pode fazer a sua entrada. Passou disso, você já perdeu o ponto de entrada e não pode fazer mais a entrada. Ah, mas Júnior, eu só posso entrar dentro dos 10 primeiros segundos? Eu não posso esperar mais um pouco para tentar entrar num lugar melhor? Não pode. Por quê? Na operação que ele for contra você, conforme ele vai ficando melhor, você vai fazer a sua entrada e ele vai direto no seu stop.
E quando você pegar uma operação muito boa, que ela abre e vai direto no seu gain, você não vai conseguir entrar. Então até agora o que a gente já viu? Que a gente só pode fazer entradas no tempo de 10 minutos e a gente só pode fazer entrada dentro dos 10 segundos que o candle seguinte ao evento abriu. Terceiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o horário das operações que a gente vai fazer. Por causa da característica do movimento, a gente não deve operar muito tarde ou muito cedo. Então a gente vai definir um horário operacional. Os primeiros candles são muito complexos de entrar. A leitura deles é complicada. Então a gente já vai combinar que a gente não vai abrir a operação das 9h30 da manhã para trás, tá? Então o mercado abre às 9h, até às 9h30 da manhã a gente não faz nenhuma entrada. Se você quiser ligar o computador e abrir a sua plataforma às 9h30, perfeito. Esse é o horário de início para a gente começar a operar. E o horário máximo? Você estar dentro de uma operação até meio-dia, tranquilo. Entrar meio-dia, não. A gente tem que fazer isso aqui dentro da parte da manhã, que é onde o mercado tem as maiores tendências. Então vamos combinar que a gente vai abrir operações até as 11h30 da manhã, tá certo? Então o horário operacional vai ser das 9h30 às 11h30 da manhã para abrir a operação. Se tiver administrando uma operação, aí não tem problema que ela passe 11h30, meio-dia. Mais uma coisa que a gente já conseguiu padronizar aqui. Bom, a gente acabou de falar sobre os pontos das nossas entradas, que é na abertura do candle após o evento. Agora chegou a hora da gente falar do evento, que é a nossa entrada propriamente dita. Aqui dentro a gente vai trabalhar com dois tipos de entrada, entradas de continuidade e entradas de reversão. Primeiramente a gente vai falar sobre as entradas de continuidade. Mas o que é continuidade? Aqui eu tenho um exemplo de continuidade, onde eu tenho uma tendência de entrada, um evento e uma tendência de saída. Esse evento ele vai ser de continuidade quando a tendência de entrada e a tendência de saída forem iguais. Exemplo, entra a tendência de baixa, sai a tendência de baixa, evento de continuidade. Vamos ver um exemplo lá no gráfico? Eu tenho aqui um exemplo muito interessante. Eu vou pegar e vou fazer uma marcação aqui. Ó. Isso aqui vai ser o meu evento aqui dentro desse caixotinho. Aqui eu tenho a tendência de entrada, ela entrou dentro do caixote com alta e saiu com alta também. Logo, isso aqui foi um evento de continuidade, tá? Como que eu faço a marcação desses eventos? A gente vai falar daqui a pouco, porque existem dois tipos deles, tá certo? Então, aqui eu tenho continuidade da alta. Qual que é a tendência de entrada? Alta. Qual que é a tendência de saída? Alta. É um evento de continuidade. Esse tipo de evento ele é usado para fazer entrada no sentido da movimentação que o preço está indo, tá? A gente não vai usar a nomenclatura de a favor da tendência, porque mais para frente a gente vai ver isso de a favor da tendência ou contra a tendência, ele vai depender de alguns fatores ali, tá certo? Então a gente vai falar que isso aqui é a favor da movimentação do preço. Olha que interessante, eu tenho outro exemplo aqui, agora com uma tendência de baixa. Qual que é a tendência de entrada? Qual que é a cor dos candles que estão entrando? Negativos, vermelhos. Qual que é a cor do candle que está saindo? Negativo, vermelho também. Logo, um evento de continuidade também. Continua a mesma tendência. Entra baixa, sai baixa. Como que eu faço a marcação desse evento? Esse evento ele vai ser sempre marcado pelo primeiro candle contrário. Exemplo, eu tenho aqui uma sequência de candles negativos. O primeiro candle contrário, ele é o que vai dar a minha lateralização. Mas quando eu for marcar esse evento, eu vou marcar o candle todo? Como se fosse assim? Não, porque esse evento de lateralização, ele é microlocalizado. Eu vou marcar na abertura e fechamento. Tem que ficar, gente, bem certinho. Tá vendo que aqui eu tenho um pedacinho preto aparecendo? Às vezes a gente vai ter alguns micro rompimentos que vão pegar e enganar a gente se a gente não marcar isso aqui bem certinho, tá? Então aqui está marcado bem certinho. É assim que eu marco esse primeiro evento que é de continuidade. Regrinhas para fazer a marcação. Primeira regra. Quais candles a gente conta dentro desse evento? A gente só conta a partir do candle contrário. Então, por mais que às vezes a gente marque um pouquinho mais para trás aqui, por causa da própria plataforma, a gente não pode contar esse candle aqui junto, tá certo? Então, dentro desse evento aqui, eu tenho quantos candles? Eu tenho dois. Eu tenho o candle do evento e o candle que rompeu. Esse evento aqui, ele pode ter no máximo 3 candles,
tá certo? Eu vou pegar um exemplo agora que isso aqui tenha 3 candles para mostrar para vocês. Aqui embaixo, ó, bem longe, tem um exemplo de evento de lateralização de continuidade que tenha 3 candles. Uai, Júnior, mas quantos candles? Vamos contar aqui? Eu vou deixar um zoom bem próximo agora, que vocês já vão entender. 1, 2, 3. Qual que é o meu candle que gera a lateralização? É o candle de alta. Qual que é o candle que faz o rompimento? É este candle aqui, ó. Ele nasce dentro e rompe fora. Tá certo? Bom, aqui eu tenho uma região com um movimento bem interessante, aonde a lateralização de continuidade ela é dada por este candle aqui, que é o nosso dojizinho, tá? Que ele é só um tracinho. Vamos fazer a marcação aqui do evento. Quantos candles tem esse evento? Tem 2. Eu tenho o doji mais o candle de rompimento. Então, são 2 tipos que eu tenho. São dados por candle contrário, como esse tipo aqui, e com dojis, tá? Que é esse tipo de candle aqui. Lembrando que um candle mais fininho, mais esguio, também é doji, tá? O doji ele não precisa ter essa cor aqui. Por exemplo, esse aqui que é vermelhinho também é doji. Esse aqui, que é um pouquinho mais vermelhinho, também é doji, tá certo? Eu tenho um outro candle contrário aqui. Tá, mas quais são as regras para marcar isso aqui? Primeiro, a quantidade de candles. Isso aqui pode ter no máximo até 3 candles, contando sempre o candle de rompimento, com a contagem sempre começando do candle contrário e terminando no candle de rompimento. Nesse caso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, tá certo? 1, 2, tá certo. Esse paviozinho tá aqui não significa que ele tá dentro, tá? Para estar dentro de um processo lateral, o candle tem que abrir lá dentro ou fechar lá dentro. Um exemplo do que não poderia a gente fazer entrada seria isso aqui, ó. Por quê? Ele tem mais do que 3 candles. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui ele já é um evento maior. Ele complica mais o que a gente quer fazer aqui e dificulta muito mais a entrada por causa de por ter uma característica muito de pós-rompimento. Dentro do curso completo eu ensino entradas de pré-rompimento, que você consegue fazer uma entrada antes de haver o rompimento de um evento de lateralização, por exemplo. Aqui, como a gente vai fazer o que é o mais simples de executar e o mais simples de ter resultado, a gente vai trabalhar até 3 candles para não complicar. Então, a gente tem a primeira regra em relação à quantidade de candles e a segunda regra é em relação à região aonde isso se encontra. Eu só posso fazer entrada se não for essa lateralização em região de topo e fundo. Por exemplo, aqui, tendência de baixa, primeiro candle contrário. Isso aqui não existe. Não existe processo lateral até 3 candles em região de topo e fundo. Aqui em cima, errado também, ó, não existe região de topo, tá? Lembrando, topo a gente diz o quê? O preço está subindo em topos e fundos ascendentes ou descendentes. Cada um dessas regiões é topo e fundo, tá? Esse aqui tem região de topo e fundo? Não, ele está no meio da tendência, tá certo? Então, como eu ia fazer a entrada na abertura do candle após o evento seria esses 2 candlezinhos aqui, não teria problema. Lembrando que as entradas dadas por movimentos laterais de continuidade, elas sempre vão dar a entrada na direção do movimento. Então, exemplo, eu tenho aqui o preço descendo. Fiz aqui a marcação na minha lateralização por continuidade, entra a tendência de baixa, sai a tendência de baixa, ponto certo de entrada, abertura deste candle aqui. Qual que é o sentido da operação que eu vou fazer? É em direção à operação, tá? Então, no caso, eu vou fazer uma operação de venda para continuidade do movimento aqui, tá certo? Então, sempre na direção do movimento. Aqui em cima que a gente marcou, qual que seria o sentido da entrada? Entra a tendência de alta, sai a tendência de alta, seria uma operação de compra. Aqui em cima, entra a tendência de alta, sai a tendência de alta, seria uma operação de compra também, tá certo? Qual que seria o sentido da operação? Entra baixa, sai baixa, seria uma operação de venda. Muito, muito, muito simples. O que eu sugiro para vocês aqui? Um exercício rápido. Faça uma marcação de 10 eventos dados por candles cheios, 10 eventos dados por dojis, tá certo?
Tente salvar bem essas imagens para vocês ir olhando sempre, para não esquecer. Por quê? Porque se isso aqui não tiver muito fixo na cabeça de vocês, tudo aquilo que a gente fizer daqui em diante vai dar errado. Agora a gente vai falar dos eventos de reversão. O evento de reversão é muito fácil de entender, agora que a gente já entendeu o evento de continuidade. Primeiro, para chamar um evento de reversão, eu tenho que ter uma tendência de entrada diferente da tendência de saída. Então, nesse caso aqui, eu tive uma tendência de entrada de baixa e tive uma tendência de saída de alta. Logo, eu tenho um evento de reversão. O evento de continuidade entrava e saía para o mesmo lado, evento de reversão entra e sai para lados opostos. Nesse exemplo aqui que a gente está usando, entra baixa, sai alta, ou poderia ser o contrário também. Entra tendência de alta, sai tendência de baixa. Tendências diferentes, reversão, tendências iguais, continuidade. Vamos ver agora exemplos no gráfico. Bom, eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho uma tendência de entrada de alta e uma tendência de saída de baixa, tá? O evento, ele está marcadinho aqui em cima. A marcação do evento de reversão é diferente do evento de continuidade. No evento de continuidade, a gente marca o primeiro candle contrário. No evento de reversão, a gente marca o último candle da tendência anterior. No caso, o último candle da tendência anterior, que era de alta, foi este aqui. Se eu tenho este rompimento para baixo aqui acontecendo em até 3 candles, eu tenho um evento de reversão instantânea. Vamos procurar mais exemplos agora. Aqui em cima nós temos outro. Qual que é a tendência anterior? Alta. Vou marcar o corpinho do último candle da tendência anterior. Nesse caso eu tive o rompimento acontecendo aqui, está dentro de até 3 candles, logo eu tenho reversão instantânea aqui também que eu posso utilizar para fazer a nossa entrada. Nesse caso aqui, aonde seria a nossa entrada? A abertura deste candle aqui. Aqui os 2 candles seriam os candles do nosso evento. Vamos procurar mais exemplos. Aqui, ó. Outro exemplo aqui. Tá? Qual que é a última tendência? Tendência de baixa. Como que faz a marcação? O corpinho do último candle da tendência anterior, que é a tendência de baixa. Aqui a gente já consegue entender por que a gente não pode marcar eventos de lateralização em região de topo e fundo. Por quê? Porque a marcação do evento de reversão, que é o que acontece na região de fundo e de topo, ele é diferente do evento de lateralização, tá certo? Esse tipo de entrada aqui ele também pode ser dado por doji. Como que isso ficaria então? Ó, aqui a gente tem um evento de reversão instantânea dada pelo doji. Quantos candles tem? 1, 2. Ao invés de marcar o corpo do último candle da tendência anterior, eu vou marcar o corpinho do doji, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho outro, ó. Também tenho o corpinho marcado aqui. Aonde seria o ponto de entrada nessas entradas? A abertura deste candle aqui, na abertura deste candle aqui. Certo? Muito simples, muito fácil. Eu sugiro que vocês também façam 10 exemplos de cada tipo de reversão instantânea. 10 exemplos das dadas por candles cheios e 10 exemplos das dadas por dojis, tá? Isso aqui tem que ficar muito, 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 muito certo na cabeça de vocês. Mas, Júnior, acabou os tipos de entrada? São só essas? Na verdade, tem mais um tipo também. Só que para falar desse tipo, a gente tem que falar primeiro sobre um conceito muito importante, que é o conceito sobre caro e barato. Que é um conceito muito avançado que eu simplifiquei para a gente poder dar um pouquinho de contexto para as operações que a gente vai fazer aqui dentro. Primeiramente, como entender o conceito de caro e barato? Ah, caro é o que custa muito dinheiro e barato é o que custa pouco dinheiro? Não. Um Fusca por 20 mil é caro. Uma Ferrari por $500 mil é barata. O que acontece? O conceito de caro e barato ele não é medido num ponto fixo de preço. Então, para entender qual que é a forma mais fácil, é a gente pensar no que é melhor para a gente. Se você vai fazer uma compra, você vai comprar alguma coisa. Vamos dizer que você vai até a concessionária e vai comprar um carro. Na hora que você foi ver esse carro, ele custava 100 mil. Só que você esqueceu de falar que você tinha um CNPJ e tinha desconto. Você teve um desconto de 20%. O carro que era 100 mil, agora custa 80 para você. Você ia ficar triste ou feliz? Feliz. Por quê? Porque quanto mais barato você comprar, melhor. O carro valia 100 mil, o carro preço normal dele.
Como você tem o CNPJ, você vai conseguir pagar 80. Você economizou 20 mil reais. Logo, quanto mais barato você comprar, melhor para você. Ah, mas e o conceito de caro? O caro também. Imagina que você chegou e olhou um carro lançamento. Esse carro ele custa 100 mil. Aí você fala, muito bonito, eu quero comprar esse carro. Mas o vendedor te fala que existe uma taxa chamada de ágio. Esse ágio faz esse carro custar, ao invés de custar 100 mil, ele custar 110. Você ia ficar feliz ou triste? Triste, por quê? Porque o carro era 100 mil, se você quiser comprar ele, você vai ter que gastar 10 mil a mais. Você vai pagar 10 mil a mais caro, vai comprar mais caro e vai ser pior para você. No conceito da venda, é muito parecido também, só que é o inverso. Quando eu quero vender alguma coisa, quanto mais caro eu vender, melhor para mim. Vamos dizer que 1 ano depois eu quero vender esse carro que eu comprei. A tabela desse carro é de 50 mil reais. Só que o carro está muito bem conservado, está pouco rodado, está com um pneu novo, está revisado. E eu quero vender esse carro, ao invés de 50 mil, eu vou pedir 55. 5 mil reais acima da tabela. Se eu conseguir vender esse carro pelos 55 mil, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque quanto mais caro eu vendo, melhor para mim. Do mesmo jeito, se eu pegar aquele carro e for até uma concessionária e alguém me oferecer 35 nele, eu vou ficar muito triste. Por quê? Porque quanto mais barato eu vendo, pior para mim. Então esse conceito de caro e de barato que existe na nossa vida no dia a dia, também existe no mercado financeiro. E a gente vai usar o conceito de caro e barato para saber não só quando entrar ou qual o sentido da entrada que a gente vai fazer. Mas, Júnior, como que a gente vai conseguir utilizar esse conceito de caro e barato, sendo que o preço varia todo dia? No caso de um carro, é muito fácil, eu sei o preço dele. Se eu sei que o carro vale 100 mil, eu sei que por 90 ele está mais barato e sei que por 110 ele está mais caro. Só que se o preço cada hora está num lugar, cada dia abre num lugar diferente, como que eu posso saber se ele está caro ou barato? Para isso a gente vai usar um ponto de referência. Na verdade, 2 pontos de referência. E para explicar isso a gente vai lá para o nosso gráfico agora. O primeiro ponto vai ser o deslocamento do preço dentro do mesmo dia que você vai fazer a sua operação. Exemplo, eu tenho este dia aqui. Vamos dizer que o preço subiu tudo isso aqui, ó, subiu 2.500 pontos quase. Como o preço subiu muito, ele vai estar mais caro ou mais barato? Ele vai estar mais caro. O que é melhor eu fazer? É melhor eu fazer uma compra ou uma venda? Lembrando a nossa analogia que a gente acabou de usar aqui, quanto mais caro a gente vende, melhor. Nesse exemplo aqui, como subiu muito, nós não vamos poder procurar operações de compra. Por quê? Porque comprar caro é ruim, mas vender caro é muito bom. E o que esse conceito simples vai nos ajudar? Vai evitar que você compre um topo ou que você venda um fundo também. Por que é muito ruim comprar topo e vender fundo? Se eu compro topo, eu estou comprando caro. O preço ele pode voltar a qualquer momento na minha cara. E se eu estou vendendo fundo, eu estou vendendo muito barato. O preço pode subir na minha cara a qualquer momento também. Então, o primeiro ponto é o deslocamento dentro do mesmo dia. Abriu aqui, subiu muito, eu não vou procurar compra, eu vou procurar venda. Quanto é muito? Por volta ali de 1.000 pontos, a gente já evita de fazer essa entrada a favor daquela tendência. Aqui eu tenho um exemplo agora com tendência de baixa. Eu tive uma abertura e o preço desceu muito aqui, ó, tá? Chegou a descer 1.600 pontos. O que é melhor? É melhor eu vender caro ou vender barato? É melhor eu vender caro. Quando o preço está muito baixo, o que é melhor? Eu vender ou comprar? É melhor quando o preço está baixo, eu comprar. É pior eu vender. Nesse caso, a gente vai procurar operações de compra. Eu tive uma tendência de baixa, vou procurar uma reversão para alta. Do mesmo jeito da tendência de alta, que eu vou procurar operações de reversão, aqui eu também vou procurar operações de reversão, apenas o sentido que está trocado. No caso de uma tendência de alta muito grande, eu vou procurar reversão para baixa. No caso de uma tendência de baixa muito grande, eu vou procurar reversão
para alta. Esse é o primeiro ponto que a gente vai levar em consideração, que é o movimento dentro do mesmo dia. E existe um segundo ponto que eu posso levar em consideração, que é os gaps. O que é um gap? Gap é a distância entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual. No caso, seria isto aqui. Tá vendo? Essa distância aqui entre o fechamento de um dia e a abertura do outro é chamada de gap. No caso, o conceito do gap, ele só vale para gaps grandes, tá? Por volta de quanto? 1.000 pontos a 1.500, 1.300 pontos. Se eu tiver um gap muito maior do que isso, o que corre o risco? Corre o risco de eu ter uma nova precificação, um novo patamar de preço. Então, por exemplo, vamos dizer que o mini índice estava em 100.000 pontos. E acontece alguma notícia e ele volta para 90. Aquele é o patamar novo. Você pode fazer operações de tanto de compra quanto de venda. Por quê? Porque ninguém sabe aonde está o fundo ao certo. Mas no caso de gaps grandes até 1.000, 1.500 pontos, não tem problema, a gente pode usar. Gap médio, gap pequeno, também não deve ser levado em consideração, apenas a movimentação dentro do próprio dia. Exemplo de gap grande. Exemplo, eu tive aqui, um gap de 1.260 pontos. Se eu for procurar alguma operação aqui, eu tenho que dar preferência para procurar operações a favor do fechamento do gap. Por quê? Porque o preço caiu muito, está barato. Se está barato, é melhor eu comprar. Dentro do curso a gente ensina a parte das zonas de aceleração do preço. Isso facilita muito o ponto de caro e barato e dá parâmetros a mais para a gente. Aqui não tem necessidade, porque a gente não faz análise das características de aceleração. O que também pode ser feito é conjugar uma coisa e outra. Você pode somar o gap de abertura e pode somar a tendência do dia, tá? Por exemplo, aqui, eu tive um gap aqui de 400 pontos. Só que se eu quiser levar em consideração, como eu tive uma primeira movimentação de um sentido, ele não ficou lateral, eu posso somar isso aqui, Ele vai para 1.139, já acaba me ajudando dessa maneira. Lembrando que eu não posso ter o preço acumulando, lateralizando no início do dia para eu poder juntar os dois, tá certo? Mas lembra que eu falei que a gente ia ter mais um tipo de reversão, só que a gente tinha que desenvolver o conceito de caro e barato primeiro? A gente vai pegar e vai desenvolver esse tipo agora, que é, na verdade, uma divisão entre as operações. Júnior, como que eu posso diferenciar essas reversões? A gente vai diferenciar essas reversões em boas e ruins. Não é toda reversão que vai ser boa para a gente fazer a operação. Por quê? Utilizando o conceito de caro e barato, eu vou pegar e dar o exemplo com essa reversão instantânea aqui. Primeiro a gente vai fazer a marcação dela. Primeira pergunta, isso aqui é ou não é uma reversão instantânea? Isso é uma reversão instantânea, sim. Lembra que a gente acabou de estudar? O que a gente estudou? Que quanto mais caro eu vender, melhor. Que quanto mais barato eu comprar, melhor. Isso nos leva à segunda pergunta. Qual que é o sentido da operação que essa reversão aqui deu? Bom, eu tinha uma tendência de alta que foi revertida para baixa. A minha entrada é no sentido do rompimento, no caso, para baixa. Então, a minha entrada seria aqui, na abertura desse candle, e eu realizaria uma venda. Certo? Mas está vendo aqui que ele fez um candle de rompimento muito grande? Qual que é o problema que isso me gerou? Eu, ao invés de vender caro, eu estou vendendo muito barato. Isso me prejudica muito, tá? Então, quando eu tiver reversões com candles de rompimento ou os conjuntos dos dois candles muito grandes, eu vou ter esse problema de entrar errado, de vender barato e comprar caro, tá? Então, quando esse processo ele for dado por candles muito grandes, a gente não vai entrar. A gente só vai entrar quando for dado por candles menores, tá? Por exemplo, essa reversãozinha aqui, Tá vendo? Eu tenho aqui a minha tendência de entrada, o candle lateral, o rompimento. Tá vendo que ele está bem pequenininho? Se eu for fazer uma compra aqui, eu vou comprar bem baratinho. Se esse candle azul aqui ele fosse um candle muito grande, eu ia comprar o quê? Bem mais caro.
certo? Então, se essa reversão for dada por candles muito grandes, a gente não vai entrar e a gente só vai entrar se for uma reversão boa, dada por candles pequenos, certo? Certo. Júnior, pequeno quanto? A gente não pode afirmar o que é pequeno ou grande em um número absoluto de pontos. Por quê? Porque depende do contexto daquilo que está aparecendo no mercado. Exemplo, aqui é uma reversão pequena. Eu tenho o candle de rompimento, ele é um candle que ele tem aqui uma medição de 78 pontos. Um candle bem pequenininho. Já nesse outro exemplo aqui, eu tenho a reversão dada por este candle aqui, que é um candle maior. É um candle que tem uma amplitude aqui, ó, de 185 pontos. Ele é mais do que o dobro do outro candle. Só que mesmo assim, eu também tenho essa reversão sendo pequena aqui. Por quê? Pelo tamanho dos candles que estão em volta. Tá? Então o contexto do tamanho dos candles em volta vai ser importante para a gente dizer se o candle é pequeno ou grande. Isso aqui geralmente é bem fácil de entender, acaba não dando problema. Ou só o que tem que ficar na cabeça? Candles grandes me geram reversões ruins. E se eu falar para você que é esse conceito agora, ele também vai servir para a gente dividir as lateralizações entre lateralizações boas e ruins pelo mesmo conceito. Quando eu estou fazendo uma entrada dentro de uma lateralização de continuidade, eu não vou conseguir um conceito tão bom assim entre caro e barato. Mas eu posso utilizar a mesma regra de tamanho de candle para decidir se uma lateralização é boa ou ruim. Exemplo, eu tive aqui uma lateralização dada por esses dois candles aqui, o doji mais esse candle aqui, ó. São meus dois candlezinhos aqui. Esse aqui é um candle grande, ó. É um candle aqui que está quase 500 pontos para frente. Se comprar quanto mais barato é melhor, se eu tive esse evento grande aqui de lateralização dada por candles muito grandes, isso vai ser ruim para mim também. Por quê? Porque eu vou comprar muito caro. Igual este exemplo aqui também, ó. Eu tenho aqui uma lateralização de continuidade, porém o candle, ó, é muito grande, um candle aqui de 450 pontos. Se eu fizer uma entrada aqui nesse fundo com um candle tão grande assim, ele vai dar problema para mim também. Então a gente vai conseguir dividir agora não só as reversões, como as lateralizações em melhores e piores, tá certo? Até aqui, o que você está achando da aula? Deixa um comentário aqui para mim. Você já se inscreveu no canal, já deixou o like nesse vídeo? Você que está com dificuldade, você já assistiu o vídeo inteiro, né? Tá certo. Segunda pergunta. Você não está assistindo isso aqui grudado no celular, né? Olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando videozinho de gatinho no YouTube. Você está fazendo só isso aqui, né? Por favor, gente. Não adianta nada. Enquanto eu estou falando, se vocês só estiverem aqui, ó, dormindo com a mão no queixo, vocês não vão aprender nada. A gente vai terminar esses conceitos aqui, eu vou passar um exercício, é muito importante que esse exercício seja feito nos mínimos detalhes para que tudo dê certo. Vamos continuar então. Lembra que eu falei para vocês que o conceito de a favor da tendência, contra a tendência, ele era um pouco diferente do que a maioria das pessoas entende? Eu vou explicar a partir de agora exatamente qual que é a diferença de uma operação a favor da tendência, contra a tendência e qual a real importância disso. Agora a gente começa a dar uma complicadinha, mas vamos com calma. Mas você reparou aqui que o preço ele não simplesmente sobe ou não simplesmente desce? Ele vai fazendo as ondas? Definidos isso, o que a gente tem que falar agora? A gente tem que falar um pouco sobre movimentação. Tá vendo que quando o preço sobe, ele não faz uma tendência de todos os candles de mesma cor, ele faz uma ondinha? Se eu pegar aqui, ó, normalmente, o que ele faz? Ele vai descer, ele vai subir, ele faz ondas. Ele vai descer, deixa eu pegar uma coisa, ele faz ondinhas também, ó. Esses movimentos, eles têm nome, tá certo? Bom, eu fiz 3 linhas básicas aqui para exemplificar o movimento. Tá vendo que aqui é uma tendência de alta? Eu tenho sobe, desce e sobe. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Quando a gente vai pensar nisso aqui, a gente tem que pensar o quê? Numa seta para cima. Quando eu vou pensar nesse aqui, que ele faz topos e fundos descendentes, eu tenho que pensar numa seta para baixo. A gente tinha aprendido
quem está fazendo o curso inteiro, que quando eu tenho um conjunto de candles eu chamo isso de tendência, tá? Mas a tendência ela vai ter esses movimentos também. Cada movimento desse tem um nome. Se o movimento ele é a favor da tendência, a gente vai chamar ele de expansão. Quando o movimento vem contra a tendência, a gente vai chamar ele de retração. Então eu tenho aqui expansão, retração, expansão. Aqui eu tenho expansão, retração, expansão. Mas por que aqui que é de alta é expansão e aqui que é de baixa é expansão também? Porque os movimentos que são a favor da tendência são de expansão e os movimentos que são contra a tendência são de retração. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta: eu tenho aqui uma tendência de alta. Se eu fizer uma entrada de compra, eu vou estar a favor ou vou estar contra a tendência? Me responde isso. Se a sua resposta foi que eu vou estar a favor da tendência, tá errado. Se a sua resposta for que eu vou estar contra a tendência, tá errado também. Uai. Mas como que eu posso ter duas opções e as duas estarem erradas? A resposta correta é depende. Por quê? Se eu fizer uma compra, eu estou tendo uma tendência fazendo este movimento aqui. Se eu fizer uma compra no lugar certo, eu vou estar fazendo uma compra a favor da tendência. Se eu fizer a compra no lugar errado, eu vou estar fazendo uma operação contra a tendência. Explico. Muita gente vê isso aqui como tendência de alta e fala que qualquer ponto que você comprar, você está comprando a favor da tendência. Mas como o preço faz essas movimentações normalmente, e a gente sempre tem que se preocupar naquilo que o preço faz normalmente, não num dia ou outro. Se eu pegar e quero fazer uma entrada e eu lanço uma compra neste pontinho aqui, neste finalzinho aqui, por mais que eu esteja entrando no mesmo sentido, eu estou entrando contra a tendência, tá? Por quê? Porque o preço ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Isso quer dizer que ele não vai só subir. Na maior parte dos dias ele vai fazer os movimentos de pullback também, tá certo? Então, se eu fizer uma compra neste ponto aqui, eu estou entrando contra a tendência. Se eu estiver fazendo uma compra neste ponto aqui, eu estou entrando a favor da tendência. A venda, mesma coisa. Se eu fizer uma venda nesse ponto aqui, eu estou fazendo uma venda a favor da tendência. Mas se a tendência é de alta, como que eu posso fazer uma venda e estar a favor da tendência? Porque você está fazendo uma operação a favor da movimentação do preço. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é porque o preço está subindo que você vai comprar. Não é porque o preço está descendo que você vai vender. Vai depender de cada caso. Agora que a gente já viu esse conceito de caro e barato, a gente já conseguiu separar as entradas entre melhores e piores, a gente vai ter que falar daquilo que é proibido para a gente em relação a entradas. Então, basicamente, a gente vai falar o que o preço não pode fazer, porque caso ele faça, a gente não vai poder fazer as nossas operações. Gente, como é muito conceito, eu sugiro que vocês escrevam, anotem, tá? A não ser que você seja um super-humano que consiga saber de tudo, vai ficar muito difícil para você na hora de aplicar se você não souber exatamente o que tem que ser feito, tá certo? Qual que é o primeiro tipo de situação que é proibitivo para a gente? Primeiro a gente vai colocar as operações ruins, das reversões ruins ou lateralizações ruins, dadas por candles muito grandes, que a gente acabou de falar. Esse vai ser o primeiro tipo. O segundo tipo a gente já falou também, são operações contra o mercado. Seria vender muito barato ou comprar muito caro. Então, na verdade, a gente está falando daquelas operações que o gap e a movimentação do dia nos ajudou a dar, o contrário delas vai ser o errado. Então, por exemplo, se eu tenho uma movimentação de baixa muito grande, eu vou procurar operações de alta. Então, a operação de venda é proibida para mim nesse caso. Eu tenho um gap grande, eu vou procurar operações em direção ao fechamento do gap, mas as operações contrárias contra o fechamento do gap, elas são proibidas para a gente também. Agora, conceitos novos que a gente não falou ainda. Esse tipo de entrada, ele não funciona
dentro de pontos de acumulação ou lateralização muito grandes de preço. Eu vou separar alguns exemplos aqui. Dentro de acumulações de início de dia, sim, é muito ruim, a gente não deve operar, tá? Eu tenho este exemplo aqui. Desse tipo aqui também a gente não sabe para onde vai romper, a gente não sabe que horas vai romper. Com entradas de pré-rompimento eu até consigo fazer algumas coisas aqui dentro, mas pós-rompimento, que nem as lateralizações e reversões que a gente está usando aqui, é impossível. Então não faço entradas nesse tipo de acumulação. As acumulações nem só de começo de dia elas existem dentro do horário operacional. Qualquer tipo de acumulação que for dentro do horário operacional, independente do que aconteça lá dentro, a gente não vai entrar também. Por exemplo, esse tipo de região aqui, tá vendo a bagunça que está aqui dentro? Não importa se aqui dentro deu reversão, se deu lateralização de continuidade, não importa o que aconteceu, não vai ser feita a entrada. Outro tipo de acumulação que dificulta bastante também, tá? É este tipo aqui. Aconteceu isso aqui, a gente vai esperar fazer o quê? Júnior, mas aconteceu essa lateralização aqui, eu encerro o dia? Depende do horário. Se ele sair de tendência daqui, você pode fazer uma entrada, desde que esteja dentro do horário que a gente pré-estabeleceu. Outro tipo de operação proibitiva é a operação dada ou antes das 9h30 ou depois das 11h30 da manhã, porque está fora do nosso horário operacional. Então, resumindo, a gente não vai fazer as entradas ruins, a gente não vai entrar fora de hora, a gente não vai entrar contra a movimentação do mercado e a gente não vai entrar dentro de regiões que o preço está acumulando. Só esses pequenos detalhezinhos aqui já vai te livrar de muitos stops bestas. Então sigam isso como se fosse a nova lei das suas operações. Na verdade, coloquem isso como se fosse a lei das suas operações, que eu tenho certeza que vai dar certo. O que a gente vai fazer então para poder lembrar de todos esses conceitos? A gente vai usar algo que é muito utilizado na aviação, que é um checklist pré-operacional. O que seria um checklist pré-operacional? São uma série de pontos que a gente tem que olhar, de perguntas que a gente tem que responder, que no final vai dizer se a gente pode ou não pode fazer uma operação. Quando o avião vai decolar, o piloto ele checa cada aspecto do avião. Ele checa se tem combustível, ele checa se as baterias estão funcionando, ele checa como que está o tempo, ele checa tudo aquilo que tem que checar utilizando esse checklist. Mas por que ele faz isso? Porque sem um checklist seria muita coisa para a gente lembrar de cabeça, tá? Então a gente vai usar o checklist dentro das operações e dentro do exercício que a gente vai fazer agora. Bom, aqui está a planilha que eu desenvolvi aqui. Essa planilha ela tem pouquinhas perguntas, tá? A primeira pergunta do checklist é se está dentro do horário operacional. O horário operacional é das 9h30 às 11h30. Se estiver dentro do horário operacional, você coloca aqui um sim. No comentário você vai colocar qual que é o horário seria da entrada. Vamos dizer que seria às 10h20. Bom, a próxima pergunta é se teve gap. Vamos dizer que teve um gap sim. Eu vou colocar assim que sim. E aqui nos comentários eu vou colocar aqui um gap de alta com 1.250 pontos. Teve tendência? Sim. Mas eu vou colocar uma tendência pequena. Uma tendência aí de 400 pontos. A entrada é de continuidade ou reversão? Vamos dizer que ela é de reversão. Muito provável uma reversão. Pode ser que ele tenha feito a primeira tendência a favor do fechamento do gap. E aí, nesse caso, a gente procuraria continuidade. Mas, usando o exemplo, a gente vai colocar reversão aqui. Eu vou colocar aqui que a reversão foi com candles pequenos. Vai comprar barato ou vender caro? Nesse caso, eu venderia caro. Então, sim, vender caro. A entrada é proibida? Não tem nada que me desabone. Eu não tenho o sentido errado, eu não tenho nada que me proíba de fazer essa entrada. Então, vou colocar um não aqui. Olhando esses pontos aqui, essa operação estaria certa ou ela estaria errada? Se eu tenho tudo isso aqui, essa operação estaria certa. Posso fazer a entrada. Mas, Júnior, se tiver para fechar o candle e eu for fazer tudo isso aqui, não vai dar problema para mim? Eu não vou me confundir? Não, porque a gente não vai responder tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas a gente já consegue responder antes mesmo da gente sequer ter a operação. Para exemplificar melhor como que a gente vai
preencher essa tabela dentro de uma operação, a gente vai fazer uma operação simulada agora. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa plataforma, estamos dentro de um replay aqui que está rodando. Aqui, na onde ele está, eu ainda não tive nenhuma entrada. Provavelmente não vou ter também quando esse candle fechar. Nesse caso, eu preciso só ficar olhando? Não, a gente já pode pegar e responder o nosso checklist. O que eu tenho que responder? Se a operação estaria dentro do horário operacional. Aqui já passou das 9h30, eu já posso responder que sim. Só não vou colocar o horário ainda. Eu posso deixar para colocar o horário só depois da hora que eu sair. Teve gap? Teve gap? Teve um gap extremamente pequenininho aqui. Vamos medir esse gap? 191 pontos. Bem dizer, não teve gap. Então a gente teve um gap pequenininho sim, 195 pontos. A gente coloca aqui que teve. Posso já colocar pequeno, porque isso aqui não vai mudar. Teve tendência? Tive tendência sim. Só que como eu não vou ter a entrada agora, provavelmente, eu ainda vou ter que esperar, caso eu tenha doji ainda mais um outro candle, ou aguardar um candle contrário, eu não vou colocar o tamanho, eu só vou colocar que sim, eu tive tendência. E deixo para colocar o tamanho depois. A entrada de continuidade ou reversão, aí sim eu começo a ter que responder dentro da operação, tá certo? Por quê? Porque aqui a gente tem que esperar para ver o que o preço vai fazer. O que isso quer dizer? Que na hora que ele me der a entrada, eu vou ter que responder bem menos coisas. Eu vou ter que responder só se a entrada é de reversão ou de continuidade, se a gente vai vender ou comprar barato, se tem alguma coisa que proíba aquela entrada e se a operação estaria certa ou errada. Tá vendo? Aqui como já vai, bem dizer, metade dela respondida, eu não preciso ficar me preocupando com detalhe, em colocar o comentário agora. Eu posso pegar e fazer a minha entrada primeiro bonitinha e aí depois eu me preocupo em preencher isso aqui, tá certo? Isso aqui é só para ter um norte, para saber se está certo ou se está errado. Se é alguma coisa que vai prejudicar a nossa entrada, etc. Ó, vamos dizer que nesse caso aqui ele estaria dando a reversão instantânea para eu fazer uma venda. O que eu teria que fazer? Responder o resto das perguntas e conferir aquilo que eu já marquei. Então eu vou pegar aqui o checklist. Seria entrada de continuidade ou reversão. Aqui a gente responderia reversão. Vai comprar barato ou vender caro? Seria venda. Ali como o fundo está aqui embaixo, eu iria vender caro. Está a favor da movimentação, dá para entrar. A entrada é proibida? Bom, aqui talvez a gente já tenha dentro de um processo acumulativo. Provavelmente essa entrada é proibida. E uma coisa que faltou olhar, está dentro do horário operacional? Aqui a gente já passou do meio-dia, já está fora do horário operacional. Então o que eu tenho? Um não, um sim aqui, um errado aqui e um erro aqui também dentro do horário operacional. Logo, se eu fizesse uma entrada aqui, ia estar errado. Mas caso a entrada estivesse certo, como que a gente vai fazer? Vamos pegar um outro replay, um outro dia para a gente ver. Bom, aqui a gente está em outro dia, o replay aqui do dia 30/3/2023, às 10 da manhã. Vamos já responder as perguntas que a gente tem para responder aqui. Está dentro do horário operacional? Sim, por enquanto. A gente tem que ver depois o horário que der a operação, se ainda vai estar dentro do horário operacional. Teve gap? Teve gap sim, a gente já mede ele ali. Tendência a gente não vai responder por agora, porque ele ainda está preso ali dentro da mesma região. E o resto a gente vai deixar para responder depois. Só o tamanho do gap que a gente vai responder agora. Opa, tive um gap aqui de 1.300 pontos. Eu vou anotar aqui. 1.300 pontos. Olha que interessante. Nessa configuração aí, eu já sei o que eu estou procurando. O preço não fez nada ali. Mas pelo gap, eu já sei que eu tenho que procurar venda. Se ele pega e vem aqui e me dá agora uma reversão aqui para compra, eu posso fazer? Não.
A beleza do checklist está nisso. Ele ajuda a saber o que fazer, quando fazer e se a gente pode ou não pode fazer, tá certo? Eu vou aguardar aqui, eu vou adiantar um pouco o tempo e a gente vai tentar ver se dá alguma operação. Vamos dizer que ele não estivesse acumulando aqui em cima. Se ele me desse aqui agora uma reversão, no caso aqui está dentro de um processo, mas vamos dizer que ele tenha dado uma reversão aqui. Muita gente, como só aprende a entrada, não, aqui deu reversão, eu vou fazer. Só que é uma reversão para compra. E baseado no gap, a gente não pode fazer compra num ponto tão alto. Por quê? Porque se a gente comprasse agora, a gente ia comprar caro demais. Eu vou ter que aguardar uma reversão. Olha que interessante. Aqui onde ele está agora para fechar daqui a 1 minuto, ele está me dando uma reversão para venda. Eu posso responder o resto das perguntas agora. Teve tendência? Sim, uma tendência pequena de alta. A entrada, continuidade, reversão. Reversão. Vai comprar barato ou vender caro? Vender caro. Olha aqui, ele ainda deu mais um golinho para cima, ainda ele deixou mais caro. Minha venda está melhor ainda. A entrada proibida? Não. A operação está certa ou errada? Certa. O que eu vou fazer? Vou fazer a minha entrada a hora que pegar e fechar esse candle aqui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prontinho. Tá montadinha a operação aqui. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e responder o resto. Está dentro do horário operacional? Tava. O gap a gente já respondeu. Se teve tendência, teve uma tendência de alta, que me deixou melhor ainda, de 724 pontos. Eu vou marcar aqui. Sim, alta. 724 pontos. Reversão tá certo, vender caro tá certo, entrada proibida não tá certo, tá respondidinho o nosso checklist aqui, ó. Certo? O que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês façam um exercício. Mas, Júnior, eu preciso realmente fazer exercício? Eu já sei tudo que você passou aí. Por que eu vou precisar fazer um exercício? Eu já posso ir direto com a conta real. Primeiro, isso aqui é a parte 2 só. A gente vai ter a parte 3 ainda, onde a gente vai falar sobre relação risco-retorno, gerenciamento de posição, gerenciamento de risco, tudo certinho que a gente precisa para complementar essa operação, inclusive a administração do estoque, que é muito importante também. E segundo, que eu acabei de passar isso aqui, é impossível que você saiba. Mas eu tenho uma facilidade de aprendizado muito grande. Sabe o que me lembra isso? Me lembra um caso de um padre que pegou uma cadeira de praia, encheu de balão e saiu voando pelo céu. Esse padre ele tinha uma ideia de fazer esse voo muito legal. E tá tudo certo. O que é o problema? Ele alugou um GPS, só que ele não sabia usar o GPS. Ele colocou o GPS no bolso e subiu na cadeira dele e voou pelo céu com os balões. Ele pegou um radinho que ele tinha e chegou a falar com os bombeiros. Uma frase que ele falou que foi muito interessante na época, que era: como que usa esse GPS? Como que você vai pegar isso aqui, que você acabou de passar, a aula acabou agora, você não vai fazer exercício nenhum e vai direto para o mercado? Vai colocar dinheiro em risco numa coisa que você nem desenvolveu ainda? Vai surgir dúvida. Tem muita coisa que a gente não passou ainda na parte de gerenciamento de risco, que é extremamente importante para você ter uma operação bem sucedida. Como que você vai para o mercado sem fazer um exercício desse? Então tem que fazer exercício sim, gente, tá? Vamos tirar esse negócio de assistir aula. Tem gente que compra curso de um, compra curso de outro. O cara assistiu mais de 1000 aulas de trade e até hoje nunca tirou um centavo. Por quê? Não faz questão de ir lá e colocar em prática aquilo que aprendeu. Simplesmente assiste a aula. É mais ou menos assim, já sei. E vai para o mercado. Aquele negócio da pessoa pegar, fazer um curso de 1 a 2 horas ou de 2 dias ali, sábado e domingo, segunda-feira tá operando, isso no mercado já não existe mais. Não dá mais para você enganar uma pessoa de falar para ela que ela vai fazer um curso ali que ela vai assistir algumas aulas e ela vai ficar rica no mercado financeiro. Esse tipo de pessoa, graças a Deus, ela não está mais aqui. Ela acabou indo para a aposta esportiva. Ela veio para o mercado, foi para opções binárias, veio lá da Telex Free e outras pirâmides e agora está fazendo aposta esportiva. Aqui vai ficar só quem for sério, realmente quiser se desenvolver e trabalhar com o negócio, tá? Então, façam o exercício que vai ser passado agora, por favor.
Eu preciso entrar em contato aqui, eles me ensinam a operar esse GPS aqui. Não seja um padre do balão, tá certo? Não seja um padre do balão. Bom, agora que você já sabe como usar esse checklist, eu quero que você faça operações na conta simulada, treinando esses pontos que a gente viu aqui. É muito importante que você faça pelo menos 50 operações completas, fazendo a entrada e esperando o resultado, tá? A gente não vai fazer a proteção ainda nesse ponto. Na hora que a gente falar de gerenciamento, a gente vai ver como que a gente protege essas operações, tá certo? Então, por favor, faça pelo menos 50 operações utilizando o checklist para que você saiba entrar no ponto certo. A gente vai fazer isso aqui agora na conta simulação, mas a gente está se preparando para a conta real depois, tá certo? Então, pelo menos 50 operações, façam esse exercício, por favor. E aí, pessoal, o que vocês acharam da parte 2 do nosso curso Short Scalper de mini índice, postado inteiramente de graça aqui para vocês no YouTube? Eu desenvolvi esse operacional. Algumas coisas estão simplificadas, por exemplo, esse conceito de caro e barato, ele vem de um outro conceito que está dentro do treinamento que eu tenho. Tudo aquilo que deriva dele, seja o gap, essas coisas, direcionamento, também vem desses conceitos que são muito mais complexos. Aqui não tem 20% do que tem dentro do módulo 1 de um curso completo meu, tá? Mas eu consegui sintetizar muitas coisas de uma maneira muito simples para que a gente consiga passar aqui, vocês façam poucos exercícios e a gente já consiga colocar em prática, tá certo? A gente encerra essa parte aqui hoje. A próxima parte ela vai ser postada na quinta-feira, dia 6 de abril. Na quinta-feira, então, a gente vai fazer a postagem da parte 3, que é a parte final desse curso. E a gente já consegue englobar tudo que precisa. Vou explicar alguns detalhes um pouco mais e já deixar pronto vocês para colocar em prática aquilo que a gente está desenvolvendo aqui. Quem gostou, eu quero pedir, por favor, para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar isso aqui com seus amigos traders, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para todos. Muito obrigado a todos. Na quinta-feira a gente posta a última parte do curso, então, enquanto isso, a gente vai se falando. Um abraço a todos e até lá!